Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria corrupciência. Depois, havendo a corrupciência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Eu gostaria nessa manhã de falar com os irmãos um pouco sobre duas coisas que esse texto fala, que é tentação e provação. Tentação e provação. Essas duas palavras, essas duas coisas, elas são muito importantes na vida do Filho de Deus. Muito importante na vida do Filho de Deus. E nós precisamos definir exatamente o que é tentação e o que é provação, o que é provas ou tribulação. Porque não são a mesma coisa e não têm a mesma origem. A tentação, ela é um convite para o homem pecar. A tentação é um convite, é um endosso, é uma sugestão para o homem pecar. E ela tem duas fontes, que a Bíblia fala. Duas fontes bem definidas. Que é a natureza, a corrupciência do homem, que está no homem. Ela tenta o homem, a carne, a corrupciência que está no homem e o diabo. A tentação, ela procede dessas duas coisas.
Esse convite, esse incitação para pecar, ela procede dessas duas coisas, da corrupciência do coração do homem e do diabo. Mas Deus usa dessa tentação também para edificar os seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus não tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Jamais Deus faria alguma coisa para que alguém caia, ou incitar alguma coisa para quem caia, para quem morra. Deus não pode fazer isso, porque Deus é santo e jamais fará isso. Então, a corrupciência do homem e o diabo que tem interesse em que o homem caia, em que o homem erre, em que ele sugere o erro, o mal. Deus nunca vai fazer isso. Está em Tiago 17, né, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. No 14 diz que, mas cada um que é tentado, quando atraído engolado pela sua própria corrupciência. E ninguém é tentado, diga, sou tentado por Deus. Então a tentação é um convite para o pecado, um convite para o erro, um chamamento. E a natureza do homem, a carne e o diabo são responsáveis por isso. E a provação? Provação, Deus tem um grande interesse nela. Um grande interesse. A provação é quando a nossa fé, ela é testada. A nossa fé, a fé dos filhos de Deus, ela é testada para que haja um crescimento. Em Romanos 5, 3, alguém tem? Abre para mim e lê esse texto aí. Romanos 5, 3. 3 a 5, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então a provação é algo bom, né? O homem tem que ser provado. A palavra de Deus diz que para nós nos alegrarmos nessa tribulação, nessas provas, a vida do Senhor Jesus, o nosso Salvador, ela foi repleta de provas, de tentações, de provas. E Deus tem interesse que os seus filhos cresçam quando elas acontecem. Se nós olharmos para a vida lá no Velho Testamento, a vida de Abraão, Deus provou Abraão, não provou? Deus chegou para Abraão e disse: olha, sai do lugar que você está e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela. Ali foi algo já um pouco chocante para Abraão, porque Abraão estava muito bem no lugar que estava, né? Abraão podia chegar para Deus e dizer: ó Deus, mas o que é que o Senhor quer que eu faça aqui mesmo? Aqui mesmo eu faço. Talvez o dia que Abraão chegou para sua esposa e falou isso aí, sua esposa falou: mas por que a gente não pode fazer aqui mesmo? Deus quer. Por que não pode servir a Deus aqui mesmo? Mas Deus disse para Abraão: sai daí, primeira coisa, sai daí que eu vou te mostrar um lugar. Abraão foi provado. Foi colocado uma prova diante de Abraão. E não só isso, outras, quando Deus pediu
seu filho, para sacrificar seu filho. Quem não tinha filho recebeu um filho, o único filho. Deus pediu para sacrificar ele. Abraão podia pensar, puxa vida. E pensou, né? Com certeza pensou. Por que eu tenho que sacrificar meu filho? Não posso servir a Deus sem fazer isso. Mas Deus provou Abraão. Porque Deus tinha um grande interesse em que Abraão fosse um grande homem, o pai da fé. O pai da fé. Tentação e provação, querido, essas duas coisas, elas andam muito próximas e muito juntas. E eles não se separam. Provação e tentação não se separam, elas andam próximas. Apesar de tentação ser algo que o diabo e a nossa corrupciência que induz, e provação, Deus faz isso com os filhos, elas andam sempre juntinhas. Sempre juntinhas. Elas não se separam. Quando há a tentação, a prova está colada na tentação. Deus provou Abraão, mas a natureza de Abraão tentou ele. Não tentou? A natureza, a corrupciência que estava na vida de Abraão, quando Deus pediu essa prova, a natureza dele, puxa vida, não precisa isso. Tentou Abraão, não vai. Você percebe como a prova está colada com a tentação? Quando Jesus foi tentado por Satanás, Deus levou, o Espírito levou Jesus para ser tentado, mas não foi tentado por Deus nem por Espírito, foi tentado por Satanás. Quando ele levou Jesus para ser tentado, a prova estava colada com a tentação. Jesus teve que decidir entre obedecer o diabo e obedecer a Deus. Jesus foi provado também ali. Vocês percebem como a provação e a tentação estão sempre coladas? A vida do homem vai ser sempre assim. Quando nós somos tentados pela nossa corrupciência ou pelo diabo, você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. A tentação, mano, ela sugere a coisa errada. A provação, ela gera uma escolha. Guarde bem isso. A provação, ela gera uma escolha. Você tem que fazer uma escolha diante da provação. E a tentação não está sugerindo você errar, cair no erro. Mas elas estão sempre juntas. E a palavra de Deus diz que Ele tem sobre as mãos dele, sobre o controle dele, toda a provação e toda a tentação. 1 Coríntios 10, 13. Por favor, alguém lê para mim aí também. Deus tem sob controle essas coisas. Não nos submeter à mas Deus é admirável, tirar e tentar ali que existir. Pelo contrário, justamente com a tentação, proverá um caminho para acuçar e suportar. Você percebe como Deus está no controle?
Não sobrevirá tentação que não seja humana ou que eu e você não possa suportar. O Deus vai intervir antes disso se você não puder suportar. Mas Deus tem um grande interesse nessas provações, nessas tentações, porque é ali que Deus vai fazer seus filhos maduros. Na tentação de Jesus foi sugerido a ele que eu adorasse Satanás. Não foi? Satanás não sugeriu isso a Jesus? Foi sugerido o mal para ele, foi sugerida a coisa errada. Quando Satanás chegou diante de Jesus e disse: olha, você vai ter todos esses reinos, tudo isso, basta você me prostrar e me adorar. Foi sugerido o erro. Mas Jesus estava diante de uma prova. E Jesus preferiu conquistar todas as coisas obedecendo a Deus. Quantas vezes, querido, diante de nós são colocadas as coisas, e geralmente a tentação, ela oferece coisas fáceis, mais rápidas, mais prazerosas. São colocadas diante de nós coisas que parecem ser bem mais fácil, caminho mais curto. Oi? Atalhos. Satanás diz para Jesus: olha, está vendo tudo isso aí? Isso foi dado tudo para mim, será seu se você me adorar. Jesus estava diante de uma prova, ele teve que fazer uma escolha. A prova sugere uma escolha. Estava diante de uma sugestão do erro, mas ele estava diante de uma prova, ele tinha que fazer uma escolha. E Jesus preferiu obedecer a Deus, obedecer ao Pai e conquistar as coisas por este caminho. E glorificar a Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 18, vamos ler esse texto. Lucas 18. Lê para a gente aí, Celso. Até o 23. Não, até o 20. Peraí, deixa eu ver aqui. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Até o 23? Pode ir até o 30. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente, muitas vezes
mais e no mundo por vir a vida eterna. Quando esse jovem procurou o Senhor Jesus, queridos, o jovem tinha uma vida correta, tanto que ele disse que, olha, observava todos os mandamentos, fazia tudo certinho, mas ele estava interessado em ganhar o reino dos céus, entrar no reino dos céus. E Jesus poderia ter dito para ele, olha, eu sou o Filho de Deus, você já conhece todas essas coisas, basta você crer em mim, você continua vivendo a sua vida, e está tudo certo, você vai entrar no reino dos céus. Mas Jesus resolveu colocar uma prova sobre esse jovem. Vou provar esse jovem. Você vai, faz isso, e depois vem e me segue. Foi colocada uma escolha diante desse jovem. E não igual a Jesus, esse jovem ficou triste. Ele não respondeu, não fez a escolha segundo aquilo que o Senhor Jesus gostaria que ele fizesse. Ele não fez a escolha. Você percebe o que provocou essa mal escolha na vida? Ele saiu triste. Voltou sem resposta. Voltou amargurado. Voltou pior do que estava. Porque ele fez a escolha que não era aquela que o Senhor Jesus provou ele. Então, a provação, ela sugere uma escolha, e tem que ser feita a escolha correta. Aquela escolha que Deus deseja te tirar do patamar que você está e colocar no patamar mais elevado. Jesus, quando foi tentado, ele mostrou que Deus é fiel. Deus é fiel, que o Pai é fiel. A vitória do Senhor Jesus sobre a tentação e sobre todas as provações que ele passou nesta terra, querido, a vitória sobre a tentação e todas as provações que ele passou nessa terra, sabe no que resultou? Ele foi parar no inferno. Ele morreu, foi para o inferno e foi até o Hades por causa disso. Mas Deus é fiel com aqueles que são vencedores nas tribulações e nas provas. Deus foi lá e tirou ele do inferno, do Hades, e trouxe e colocou ele sobre todos como Senhor, porque ele venceu. Os homens o mataram. Ele foi até o profundo dos infernos com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com os nossos pecados, mas Deus é fiel. Ele provou que Deus é fiel com aqueles que são vencedores nas provas e nas tribulações e nas tentações lançadas pelo diabo. Deus é sempre fiel com aqueles que são aprovados. Você não precisa ter dúvida disso, criança, não precisa ter dúvida disso. De tomar a escolha correta, quando for colocada uma prova diante de você, você ficar em dúvida, será que Deus vai me sustentar? Será que eu vou ser... Não, essa dúvida não precisa ter. Deus é sempre fiel. Jesus mostrou, quando esteve sobre a face da terra, que o Pai é fiel. Ele nunca vai desamparar os seus filhos. Nunca. Deus tem um compromisso com aqueles que obedecem, que fazem a escolha conforme Ele deseja.
Vamos voltar lá para Tiago, queridos. Tiago, capítulo 1. Versículo 2 de Tiago, um irmão que tinha uma grande experiência, viveu com o Senhor Jesus, caminhou com Ele, viu todas as tentações, tribulações do próprio Filho de Deus. Ele está escrevendo aqui, provavelmente já havia algumas perseguições à igreja, a primeira igreja. E Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, um homem que se destacava pela sua sabedoria, pela sua constância. Tiago escreve no versículo 2, irmãos, tende grande gozo quando caídes em tentação. Grande gozo quando cairdes em tentação. Eu tenho a impressão, amados, que se Tiago vivesse nos dias de hoje, ele não teria muitos amigos crentes, não. Será que teria? Falar uma coisa dessa? Parece que as igrejas têm pregado que tentação, provas, esse negócio é tudo maldição. O irmão Tiago seria um cara excluído hoje. Um cara desatualizado. Porque hoje parece que é maldição você passar por tribulações, por tentações. O homem tem feito de tudo para ter uma vida bem suave, bem longe dessas coisas. É pregado um evangelho que quanto menos tiver essas coisas, você é abençoado. Mas Tiago 1,4 diz que 3, olha, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. Se alguém quer ser perfeito, completo, pelo que eu entendo aqui, é esse o caminho. Mas parece que o homem não quer isso. Os pastores não querem, os líderes da igreja não querem, os membros não querem. Aliás, fogem disso. Se tem uma coisa que nós estamos em falta hoje, são homens provados. Homens provados. Homens provados em coisas difíceis, em coisas de lutas. Hoje nós, guardando as diferenças, hoje nós estamos acostumados com o homem ter medo de barata. A mulher fala, olha, a barata, quando vê, ele já está em cima da cadeira. Vai lá matar a barata, velho. Esse tipo de homem que está sendo, hoje tem bastante. Mas homens provados em coisas difíceis, em coisas duras, em lutas, tem pouquinho. Viu, maridos? O dia que a mulher fala, olha uma cobra que antes ela fechar a boca, o seu sapatão deve cortar o pescoço dela. Não pular em cima da cadeira. Barata tem que espirrar na parede quando ela fala isso. Os homens hoje pulam em cima da cadeira. Ai, bem, mas não vai fazer agora. Depois você quer que a sua esposa tenha orgulho de você, né? Queria ter orgulho. Que a minha esposa tivesse orgulho de mim. Então, nós estamos vivendo dias em que os homens têm fugido das provações, têm fugido dos erros, das tentações. Não são provados, são fracos. E o irmão Tiago está dizendo, olha,
as provações, as tribulações devem ser vistas com grande gozo, porque elas produzem coisas excelentes no reino de Deus. Para ser perfeito sem faltar coisa alguma. No versículo 5, querido, se você não entende isso, se você não consegue entender o que é isso, que a tentação e as provações traz a perfeição, traz o amadurecimento, você não entende. O versículo 5, o Tiago escreve assim, ó, se alguém de vós tem sabedoria, peça a Deus, porque todos os dá liberalmente. Ele não nega. Os homens têm procurado conhecimento hoje, muito conhecimento. Tem tentado melhorar a sua inteligência, mas sabedoria não tem buscado, não tem pedido a Deus. E sabedoria não é inteligência e nem conhecimento. Sabedoria é a mente de Deus. Aliás, as nossas orações devem se ocupar exatamente só nisso. Deus me dá sabedoria, dá a tua mente para viver nesses dias. Sabedoria, Tiago era um homem sábio. Por isso ele está escrevendo coisas que ele sabia que ele estava escrevendo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem sabedoria, se você não entende isso, se você foge disso, das provas, das tentações, achando que isso é uma coisa mal, peça sabedoria a Deus, queridos. Homens, peça sabedoria para dirigir seu lar. Para ser homens de verdade. Não aquilo que eu tenho visto na minha empresa, os homens que não servem para nada. Nem para pegar um pezinho assim não serve. Peça sabedoria a Deus. E Ele vai dar. Ele será dada. Mas tem um detalhe, querido. Olha no 6 aí. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento de uma parte para a outra. Não pense o homem que receberá alguma coisa de Deus, que é desse jeito. Quando você for pedir sabedoria a Deus, meu irmão, peça para valer, com fé, esperando. Não é aquela oração que você faz hoje, semana que vem você nem lembra o que você orou mais. Tem gente que tagarela na oração, você pergunta assim, mas o que você orou semana passada? Nem sei. Peça com fé, persista, busque, deseje isso, deseje a mente de Deus, que você tem a mente de Deus, você vai fazer aquilo que Deus quer fazer, realizar. Uma oraçãozinha para passar tempo, para cumprir. Não espere que um homem que faça assim vai receber alguma coisa de Deus, porque ele é como uma onda do mar que sopra, ela forma, daqui a pouco ela desaparece, forma de novo, desaparece. Mas seja aquele cara que é um pé de boi. Sabe o que é um pé de boi? Aqueles cavalos de boi, que o boi dá uma passada, ele pisa, aqueles que arrastavam carro de boi. Ele vai devagar, mas ele vai. Ele conquista as coisas. Não esse cara que sai correndo, não conquista nada. Como pode esperar que Deus dê alguma coisa para a gente que é duvidoso, que não peça com fé, que não tem constância? Faz maior barulho, mas some de repente. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Não adianta ser só tentado, precisa ser aprovado. Precisa tomar a decisão certa. Tem muitos que nem percebem que são tentados. Estamos tão longe de Deus que nem percebendo que são tentados. A sua própria concupiscência o tenta, o faz dele gato e sapato, e ele nem percebe que está sendo tentado. Isso é pior ainda. Está sempre ali nas redinhas sociais, vendo aqueles flashzinhos que aparecem, mulheres seminuas. Ah, isso não dá nada. Está sempre esticando os olhos para as coisas erradas. Ah, isso não dá nada. Nem percebe que está sendo tentado. Isso é falta de sabedoria. Peça a Deus que Ele vai dar. Ele não retém para aqueles que pedem com fé, para que haja crescimento, para que haja homens, mulheres, segundo o coração dele. Eu gostaria que você fosse lá para o Velho Testamento, no livro de Jó. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem sincero. Presta atenção nisso, irmão. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes de casa em casa, e no seu dia convidavam suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedendo, pois, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração? Assim fazia continuamente. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó, Deus debalde? Esse livro de Jó, queridos, eu creio que perfeitamente esse homem viveu há muitos anos atrás. Mas eu estava lendo esse livro e ele é uma parábola daqueles que o Senhor chama em Cristo Jesus. Ele é uma parábola a partir do momento que Deus chama o homem em Cristo Jesus, até o dia que Jesus vai voltar. Deus chama o homem
me chamou, te chamou. E nós nos alegramos muito e vivemos uma vida para Ele agora. Mas Deus tem uma obra de santificação na nossa vida que ela vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Deus quer nos fazer, como está lá em Tiago, no último versículo que nós lemos, suas primícias. Deus nos quer fazer suas primícias naquele dia. Deus não vai levar qualquer um naquele dia para se encontrar com Jesus. Ele vai levar a sua igreja santa, as suas primícias. Então Jó é uma figura da igreja. E aqui fala que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, homem que se desviava do mal. Tinha uma família dentro daquilo que realmente, dentro dos padrões de Deus. Santificava seus filhos continuamente. Se alguém quer ter um padrão para sua família, está aqui, né? E não é eu que estou dizendo. Deus várias vezes disse, vocês têm visto meu servo Jó? Aí ele repetia isso. Sincero, reto, temente a Deus, papapá, papapá. Talvez nós estamos longe disso ainda, né? Nós que hoje temos toda a revelação de Deus, do Espírito Santo, já vimos o nosso Salvador se manifestar, nós vivemos uma vida longe disso. O Jó não tinha nada disso e vivia assim. Um homem reto, sincero, um homem que Deus tinha orgulho dele. Quando Satanás se apresentou diante dos filhos de lá, eu não sei se Deus levou Satanás, Satanás foi de Abel, não sei, eu sei que Satanás estava lá no meio dos filhos. E Deus, primeira coisa que ele perguntou, Jó, você tem visto meu servo, para Satanás, tem visto meu servo Jó? Homem justo, sincero, temente a Deus, papapá. Aí Satanás falou para Deus assim, também, tudo que o Senhor dá para ele, tudo que o Senhor faz para ele, o Senhor abençoa, multiplica as riquezas, papapá, papapá. Não é de balde que ele serve o Senhor. Porventura não cercaste tu com bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado aumenta na terra. Mas estende a tua mão, toca tudo quanto ele tem, e verás que blasfema contra a tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo tem, está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse, os bois levavam, e as jumentas passeavam, junto a ele. E eis que vieram sobre ele os sobeus e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer nova. Estando ele ainda falando, veio um outro e disse, fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e o moço e os consumiu, e só eu escapei para fazer a boa nova. Estando ele falando, veio um outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer nova. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio sobre o deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para trazer nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto,
raspou a cabeça e lançou em terra e adorou. E adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Então Jó sofreu algo terrível. Ele tinha uma vida, 7 filhos, 3 filhas, muitos bens, tudo correndo bem, muita gente trabalhando para ele, uma vida totalmente, um homem temente a Deus. Mas Jó foi requerido por Satanás e questionado quanto à sua procedência, E Satanás começou a sua obra, sua tentação. Diz que todos os filhos morreram, todos os seus bens foram roubados, e tudo acabou, e Jó ficou sem nada. Mas aí no versículo 20 diz que ainda ele disse, olha, ele adorou a Deus, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou em terra e adorou. Diz que nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Em tudo isso Jó não pecou. No capítulo 2, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás de novo. De onde vens? E respondeu Satanás, de rodear a terra e passear sobre ela. E disse o Senhor a Satanás, observa meu servo Jó, porque ninguém é semelhante na terra como ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e ainda tem a sua sinceridade, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estenda, porém, a tua mão, tocas nos seus ossos e na sua carne, e verás que não blasfema de ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com uma chaga maligna, desde a planta dos pés até a cabeça de Jó. Tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher disse ainda, retens a sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como falas, qualquer doida? Assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E ouvindo 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vencido sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Eliafaz, Tomanita, o Bildade, o Suíta, o Sofar, o Namatita, e consertaram, juntamente vieram condoer-se com ele e consolá-lo. E havendo de longe, e levantando-se de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram-se as suas vozes e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, nenhum dizia nenhuma palavra, porque viam que a dor era muito grande. Então agora, queridos, Satanás pediu a Deus, permissão para Deus, para tocar na vida de Satanás, de Jó.
E ele lançou uma chaga maligna. Não era uma feridinha que passava um metiolate e resolvia. Você imagine Satanás furioso. Aqui a palavra de Deus fala que ele pegava cacos de telha e raspava. Um homem que tinha tudo, aquela situação, perdeu todos os filhos, morreram, todos os seus bens. Agora doente, sentado ali raspando as suas feridas com caco de telha. E vieram os seus amigos ali, choraram, sentaram diante dele e ficaram 7 dias, 7 noites, um olhando para o outro sem falar nada. Que coisa terrível, que 7 dias terríveis, hein, de Jó. Querido, olha aí, Jó, diz que até aí Jó não pecou contra Deus, não citou nenhuma palavra, não reclamou. Mas aí Jó começou a entrar em parafuso. Jó começou a delirar. E Jó começou daí para frente, nós vamos ler todos os textos aqui. Jó começou a reclamar do dia que ele nasceu, e amaldiçoar o dia, e conversar com seus amigos, e um fala, outro responde, um reclama daqui, outro justifica de lá, e papapá, e papapá. Eu disse que isso aqui é uma parábola daqueles que Deus chama. Deus tem um desejo, querido, de, quando nos salva, quando nos chama em Cristo Jesus, nos fazer primícias, uma igreja santa, como a palavra diz, sem mancha, sem mácula. E Deus, apesar de Jó ser um homem que Deus tinha orgulho dele, um homem reto, temente a Deus, que serve como exemplo para a nossa vida. Mas Jó ainda tinha algo, querido, que nem ele sabia. Nem ele sabia. E nem nós sabemos quando nós não somos provados por Deus. Talvez eu possa dizer, talvez você possa dizer, mas eu sou bonzinho, eu sou espiritual, eu já conheço a minha situação. Deus pode confiar em mim, que eu sou ótimo. Mentira, mano. Sempre Deus quer nos provar. Para quê? Para que o dia que nós chegarmos diante dele, naquele dia que Deus nos chamar, querido, nós não tenhamos nada entre nós e Deus que nos faz mais alegre do que a presença de Deus. Presta atenção nisso. Talvez nós nos enganamos, achando, eu sou espiritual, Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu amo o Senhor Jesus, porque Ele me salvou. Mas você não conhece você, nem eu conheço a mim. Nós temos coisas que nos alegram muito mais do que a presença de Deus na nossa vida. E Deus precisa nos provar, Deus precisa nos colocar no canto, Deus precisa fazer algo para que isso seja retirado, para que o dia que nós chegarmos diante dele lá, só a presença dele será melhor, será a mais importante. Talvez hoje ainda nós nos alegramos em Deus por aquilo que nós temos. Nos alegramos por aquilo que nós recebemos. Pela família que temos, por isso, por aquilo. Mas Deus quer nos levar a entender que a nossa alegria tem que ser a maior por causa dele. A nossa família é ótima, beleza, Deus ama a sua família, quer, mas ele tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. E Jó nem sabia disso. Jó nem sabia disso. Provavelmente eu e você também não sabemos disso. Nós achamos que nós somos bons. Deus tem uma obra santificadora, uma obra de purificação dos seus filhos, para que naquele dia que o Senhor Jesus se manifestar, nós vamos estar realmente prontos para sermos a noiva do Senhor Jesus.
estar pronto para estar na presença dEle. Deus nunca vai deixar, querido, como já dissemos, tentação que não seja humana, que você não possa suportar. Mas Deus tem um compromisso de socorrer você, nem que for na última hora. Jó estava numa situação terrível, terrível. Mas Deus começou a mandar aqueles amigos. E no capítulo 35, no capítulo 36, Deus manda um homem lá, que ele é um tipo do Espírito Santo, para conversar com Jó. Sabe lá no capítulo 35, 36. Vamos ler o 36. Quem está bem preparado aí para ler esse capítulo 36, por favor. Pode ler. Ninguém quer ler o capítulo 36 de Jó? Ô, irmão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força do coração. Não deixa viver ao ímpio e faz injustiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com teus reinos do trono, os assentas para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevalecerão nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino. Ele diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os a ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, e em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançam. Porquanto a furor guarda-te, que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas,
ou todo o seu esforço da tua força, e por isso não estivessem a perto? Não suspires pela noite, em que os povos serão tomados em seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força, e ensina com ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe diz, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número de seus anos não se pode calcular. Por que reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente? Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque essas coisas julgam os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos lados acerca do temporal que sobe. Amém. Esse homem, ele coloca quem é Deus diante daquilo que Jó passou, as conclusões que Jó tinha antes de conhecer a Deus, e o que Deus pode, quem Deus é, o poder de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo faz na vida do homem, convencer ele e mostrar a ele que nós não somos nada, e que Deus é o Todo-Poderoso. Aí Jó chega no capítulo 42, depois dele falar muita coisa e reclamar e justificar. Jó no capítulo 42 disse, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que, dizes tu, e sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei, o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tu vês os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó chega, depois de Deus trabalhar na vida dele, Jó conclui que ele foi louco, que Deus é muitíssimo grande, e que Deus queria aperfeiçoar a vida dele. Que Deus fez aquilo que ele não entendia ainda, que ele precisava. E depois disso, Deus deu a ele o dobro do que ele tinha, das coisas que ele tinha. E Deus o recompensou por tudo. Mas é isso que o trabalho do Espírito Santo faz na nossa vida, que nos ensinar a respeito daquele que é o Senhor. Daquele que é o Senhor. E por último, querido, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Na tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo, não por Deus.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, chegando ele, o tentador, disse: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que os anjos lhe dará ordem a teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, prostrado me adorar. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Só o Senhor adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diante das tentações e das provações, querido, como que nós podemos vencê-las? Que é o desejo de Deus, vencê-las, para que Deus nos revele coisas maiores, coisas grandes. Nós temos aqui o exemplo do Senhor Jesus quando foi tentado. Ele venceu Satanás, venceu a tentação. Nós temos aqui nesse texto as 3 vezes que o Senhor foi incitado ao erro, a pecar. Ele respondeu da mesma forma. Está escrito, ele usou a palavra de Deus para responder a Satanás. Como que nós vamos vencer? Eu sou forte, eu já tenho 30 anos de igreja, eu já tenho não sei o quê, já não sei o quê, eu sou amigo do Valdeci, não sei o quê. O Senhor Jesus, como homem, ele disse: está escrito, é assim, a palavra de Deus diz isso. Quando vinha a tentação, a provação, alguma coisa incitando você a errar, volte para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Essa é a escolha que nós temos que tomar. Essa é a escolha que cada um filho de Deus tem que tomar. Se quer agradar a Deus, que quer ser um vencedor. Não é? É a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, querido, não vai dar resultado. O diabo aqui na segunda vez, ele usou até a palavra de Deus. Mas com falta de sabedoria. Jesus falou: mas primeiro, além disso aqui, está escrito isso. O diabo falou: está escrito isso, vai dar ordem para os seus anjos virem socorrer você. Mas Jesus falou: não tente Deus. Tem muitos que têm errado, que pega a palavra de Deus, lê um versículo e se amoita por aí, achando que é o cara. Falta de sabedoria, não pediu a Deus sabedoria. O Senhor falou isso, eu posso fazer tudo então. Eu saio por aí, falando, posso fazer. Falta de sabedoria. Mas Jesus respondeu: está escrito. Usou a palavra de Deus. Se alguém quer ser vencedor, o exemplo está aqui, querido. O próprio Senhor Jesus usou a palavra para vencer, ser um vencedor nas tentações e nas provações. Toda a Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3,16, ela diz que toda a Escritura é apta para quê? Ensinar, repreender, corrigir, instruir. É o que nós precisamos. Ser ensinado, ser repreendido, ser corrigido e ser instruído.
para não ficarmos caindo em tolice. O Senhor Jesus usou a palavra do Pai para vencer Satanás. E não será diferente conosco, querido. Se Satanás pudesse, ele recolheria toda a palavra de Deus espalhada sobre a face da terra, para que nem os filhos de Deus tivessem nenhuma, se ele pudesse. Porque a palavra de Deus tem dito todas as verdades a respeito do Pai, aquilo que Deus quer realizar na vida dos homens, na vida dos seus filhos. Amém? Então, tenha de grande gozo nas tribulações, nas provações, grande gozo. Nosso irmão Tiago, ele sabia do que ele estava falando. Inspirado pelo Espírito de Deus e pela experiência dele, ele sabia do que ele estava falando. Se alguém quer ser grande, quer crescer diante de Deus, tenha desgozo. E vença as tribulações, as provações com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não vos faltará nada. Nada. Não vos faltará nada. Pai, nós te louvamos, te bendizemos